Bom dia a todos. Eu sou Daniela Pesutti, oncologista aqui de São Paulo, do Américas Oncologia, e é um grande prazer estar aqui pela manhã com vocês, nessa manhã de sábado, para discutir aí um tema um pouco controverso, que é a quimioterapia intraperitoneal. Então, a gente vai dar início agora ao segundo bloco. O tema é quimioterapia intraperitoneal, a gente vai falar um pouco sobre a técnica, novidades e as perspectivas de tratamento. E o primeiro palestrante é o Dr. Gustavo Gitman. Ele é cirurgião oncológico do Américas Medical City e do INCA. Tudo bem, Gustavo? Olá, bom dia, bom dia. Me escuta bem? Bom dia. Sim. Então tá, oi Daniela, tudo bem? Tudo bem. Podemos começar? Podemos. Bom, primeiro eu queria agradecer a toda a equipe do Américas, do Grupo Américas Brasil, em nome especial a Ana Paula, a Gisele, ao Fernando Meton pelo convite, parceiros de todo dia, para falar de um tema realmente, como você falou, né, um tema polêmico, né, que é a HIPEC. Então, eu vou, nesse tempo, a gente vai tentar dar uma olhada geral na técnica e hoje o que é possível a gente fazer dentro do nosso centro de treinamento no Américas, que a gente hoje talvez tenha uma das maiores experiências em HIPEC, e tentar passar um pouco sobre quais as patologias que talvez a gente tenha benefício do uso da HIPEC e na ajuda no tratamento adjuvante ou neoadjuvante dessas pacientes. Então, quando a gente fala de HIPEC, a gente está falando de hipertermoquimioterapia, uma técnica que vem tentando achar o seu lugar na literatura desde 1980, que foi colocado, depois realmente veio, pulverizada pelo Sugar Baker, que realmente se dedicou praticamente uma vida ao tratamento da carcinomatose peritoneal, e isso veio ajudar muito a implementação a nível mundial. Então, hoje, quando a gente fala de HIPEC, sim, hoje o câncer de ovário, talvez em primeiro lugar, saindo alguns trabalhos que a gente vai poder ver, câncer de cólon, neoplasia de apêndice, aí vai toda a síndrome de pseudomixoma peritoneal, e algumas outras coisas e algumas outras miscelâneas. Mas eu vou focar, como o tempo é limitado, vou focar mais nas três principais. Tá? Eu acho importante, quando a gente fala de HIPEC, a HIPEC, eu achei interessantíssimo o simpósio anterior de robótica, falando que é exatamente isso, o robô não salva nada, mas a HIPEC também é só uma parte de um procedimento de uma cirurgia de grande porte, que é a cirurgia de citoredução. Então, a cirurgia de citoredução... Tá bom, mas eu não estou aparecendo, né? Alô? Cortaram meu áudio. Mas o índice de carcinomatose peritoneal, que é como o cirurgião consegue mais ou menos quantificar e avaliar a quantidade de carcinomatose peritoneal, e com isso você documentar, porque antes de você ter um índice ou você ter um balizamento, o que acontece é assim, tem um pouco de doença no canto direito, um pouco de doença no canto direito, no esquerdo, na pelve, mas isso aí fica muito difícil para relação de trabalho, relação de você pegar um relato cirúrgico. Então, hoje, é muito bem documentado isso, todos os pacientes que a gente leva para uma citoredução com carcinomatose, isso tudo é muito bem documentado com PCI, então a gente divide em 9 quadrantes, o 0 aqui a nível do mesogástrico, subindo, vindo do hipocôndrio direito e descendo no sentido horário. E a gente classifica ela como L0, L1, L2 e L3 de acordo com a quantidade e o volume de doença que a gente encontra. Então ele vai de 0 a 39, porque a gente ainda tem a parte do mesentério e do delgado, somando então 12 estações. Tá? Então, mais uma vez, é muito importante, quando a gente fala então de HIPEC, não existe HIPEC sem a citoredução. Então, eu acho que talvez o principal tempo da cirurgia seja a citoredução completa, e a gente vai poder ver que tem uma importância muito grande o esforço do cirurgião em ressecar toda a doença macroscópica. Na ausência da ressecção de doença macroscópica, quer dizer, você deixando doença macroscópica, você acaba realmente um pior prognóstico dessas pacientes. Então, é muito importante você documentar o que você vê e você documentar o que ficou, tá? Porque isso é muito importante, porque depois no follow-up a gente vai poder seguir de uma forma correta. Outra coisa que se fala muito e que é bastante importante são os preceitos da cirurgia oncológica.
tá? Que isso não pode ser bypassado pela HIPEC. Não adianta você fazer bypassar os princípios oncológicos e você deixar a doença macroscópica e fazer a HIPEC, que isso também não vai trazer nenhum benefício, pelo contrário, trazer talvez um malefício ao paciente. Então, no caso de cirurgias que você precisa fazer uma laparotomia ou inventário completo da cavidade, às vezes chegam pacientes para a gente que foram submetidos a uma cirurgia por uma carcinomatose com uma incisão realmente pequena e que você não consegue ter um acesso à cavidade peritoneal toda. Nesse caso aqui, quem não está acostumado a essas fotos, aqui a gente tem o lado direito do fígado e a gente vê junto ao diafragma um nódulo, ele está aqui rechaçado por 2 pontos de sutura, que não aparecia na tomografia. Então, se você não abre e não faz a incisão e não faz um completo inventário da cavidade, você acaba que realmente não consegue ter acesso e às vezes você deixa um nódulo desse de 2 centímetros no diafragma justo ao ligamento falciforme e aí o prognóstico da paciente realmente cai numa curva de sobrevida inferior à curva de sobrevida das pacientes com doença microscópica. Então, quando a gente fala de carcinomatose, independente se é ovário, se é pseudomixoma, se é cólon, se é estômago, o cirurgião ele tem que estar acostumado à cirurgia tanto do andar superior do abdômen quanto do andar inferior do abdômen, tá? Já mostrou, alguns trabalhos mostram que realmente o acesso e a ressecção dessas lesões traz benefício ao paciente. Nesse caso aqui é uma peritonectomia da goteira paretocólica, a gente vê aqui nódulos de carcinomatose, você vê o baço também com carcinomatose, então é uma peritonectomia de todo o diafragma do lado esquerdo, goteira paretocólica do lado esquerdo, com ressecção em monobloco de aumento e de baço. Esse é um outro caso também que é um local muito comum, a aumentectomia muitas vezes é feita de uma forma inicial quando a paciente não tem carcinomatose, na primeira cirurgia acaba que ela é feita só até o início da grande curvatura gástrica e fica um santuário entre o baço e o estômago e muitas vezes acaba a gente tendo um local de recidiva aqui e necessário uma ressecção atípica, uma gastrectomia atípica com esplenectomia e ressecção da metástase, por ausência de plano de clivagem. De novo, aqui uma peritonectomia pélvica, que a gente está vendo, então isso aqui é a mesma técnica que a gente utiliza da peritonectomia, aqui não consegue ver porque não está tão aproximado, são vários pequenos nódulos, menores do que 1 centímetro, mas que havia a necessidade de ressecção. Isso aqui é um peritônio pélvico, você acaba soltando a bexiga e fazendo a peritonectomia pélvica completa. Como eu falei, então, são todas etapas que a gente tem da citorredução e mostrando a importância da citorredução antes do início da hipertermoquimioterapia. Aqui é uma rotação do fígado com ressecção de implantes no segmento 6 e 7 do fígado, mostrando aqui já a face de gerota já também ressecada e completamente o diafragma ressecado também, tá? Peritônio pélvico, muitas vezes a gente tem tido como uma pelve congelada, mas na verdade normalmente a carcinomatose ela não invade o peritônio, mas ela fica superficial. Nesse caso você via uma aderência da bexiga ao fundo uterino, você não tem um espaço normalmente que a gente encontra no recesso uterino, mas acaba que depois você consegue fazer a ressecção, soltando os ligamentos e tirando tudo outro. Então esse é um aspecto que a gente vê mais ou menos no final depois da citorredução, uma citorredução que foi com um pseudomixoma de 9 horas e meia, a gente fez o PCI, então o PCI ele é anotado, porque senão a gente acaba esquecendo, é muita coisa durante a cirurgia, e todas as peças cirúrgicas são colocadas e bem documentadas. Isso vale porque, normalmente, depois de uma cirurgia, e trabalhos mostram que pode haver uma discordância entre o que o cirurgião fala. O cirurgião, às vezes, é meio mentiroso, a gente não consegue admitir que a gente não consegue tirar toda a doença. Isso é muito frustrante para a gente quando a gente faz uma laparotomia para tentar ressecar, deixar uma cirurgia R0 e não consegue deixar essa cirurgia R0, mas muitas vezes a gente tem o intuito de tentar fazer sempre o melhor e acaba que alguns trabalhos mostram que há uma discordância de até 40% entre o que tem resultado final da cirurgia e o primeiro exame de imagem antes do tratamento adjuvante. Então, até 40% dos casos, você pode ter uma discordância de presença de doença macroscópica já no início do tratamento adjuvante, e isso relata e acaba sendo transformado numa diferença significativa de sobrevida, em torno de 6 meses, entre o que teve concordância para ausência de lesão macroscópica com ausência de lesão microscópica quando feita a tomografia, e não há diferença em relação à discordância.
Especificamente sobre a hipertermoquimioterapia, então a gente falou a primeira parte a gente falou a primeira parte de uma forma mais rápida sobre a necessidade do esforço máximo do cirurgião para fazer a citorredução. Então a hipertermoquimioterapia, ela só serve depois que o cirurgião fez a completa ressecção das lesões macroscópicas. Sem isso não adianta você fazer hipertermoquimioterapia. Então, especificamente sobre o ovário, a patologia de ovário, ela tem um acometimento peritoneal bastante importante, de 75%. Normalmente são pacientes que a gente pega uma fase normalmente já mais avançada. É raro você pegar paciente com tumor de ovário de uma forma inicial. Uma alta taxa de recorrência em torno de 70%. Então a gente sempre fica muito frustrado quando a gente faz uma citorredução para câncer de ovário, faz a quimioterapia, essa paciente ela vem a recidivar. Então o que a gente tem, que 80%, infelizmente, dos tumores de ovário são pegos em estágios avançados, uma sobrevida, quando estágio inicial, que é raro, de 96%, mas não tem ainda no momento nenhum screening, nenhum teste de screening para poder prevenir câncer de ovário. Em relação à sobrevida do CIR, ele coloca que metástase à distância, e aí vai a carcinomatose, a gente já cai isso para 31% de sobrevida em 5 anos, comparado com mais de 90% no estágio 1. Mais uma vez mostrando a importância e o grande esforço do cirurgião em relação à citorredução, mostrando que a curva em vermelho é a curva da citorredução completa, quer dizer, a ausência de doença macroscópica. Você vê que tem uma diferença significativa tanto no tempo livre de progressão de doença quanto na sobrevida global, quando você tem a ressecção completa comparado com doença macroscópica. Mesmo menor do que 1 centímetro, as curvas se separam completamente. Então, quanto à HIPEC, por que ela é tão assim, a gente pensa tanto e tenta sempre colocar e acredita na HIPEC? Porque normalmente a doença é limitada ao peritônio, no caso do ovário e em alguns outros casos de carcinomatose. Ela é boa e normalmente os relatos mostram dificuldade de reparação de DNA de célula cancerígena, alta concentração do quimioterápico, que seria praticamente proibitivo a tentativa de infusão venosa para conseguir chegar a uma concentração intraperitoneal, quando se consegue fazer por via intraperitoneal. Relatos de estudo mostrando a inibição da angiogênese e a indução da apoptose das células neoplásicas. As dúvidas que tem ainda e a dificuldade que tem, porque a gente encontra em múltiplos cenários, e aí falando em câncer de ovário e nos outros tumores, então, tanto na primeira ressecção, na citorredução primária, na citorredução secundária, na recidiva, múltiplos esquemas de quimioterapia, cada centro vem tentando achar a sua melhor receita para poder difundir. O papel da hipertermoquimioterapia ainda está em voga, se vale a pena mesmo fazer hipertermoquimioterapia ou só a quimioterapia intraperitoneal. São as mesmas vias, só que você associa ou não a quimioterapia intraperitoneal. E, lógico, o aumento de complicações com a técnica da hipertermoquimioterapia, o que vem diminuindo muito com o tempo, desde a década de 1980 até hoje. Hoje, realmente, as equipes e os centros de tratamento estão muito mais preparados que antigamente. Qual seria a droga ideal? E aí fala não só para câncer de ovário, mas para todos. Seria uma droga que não seria ciclo específico, quer dizer, porque a gente não poder pegar as células em qualquer fase de mitose, não mitose, G1, e o ideal é porque não todas as células estão no mesmo tempo. Então seria uma droga que pudesse não ser ciclo específico, ser solúvel em água, porque normalmente a gente usa diluição de diálise peritoneal, sinérgico com o calor, um alto peso molecular para não absorção por nível do peritônio e um efeito citotóxico sobre aquele tipo de tumor que você está tratando. Então, esses são alguns tipos de esquema, isso a gente vai poder falar um pouquinho para frente, de cisplatina, doxorubicina, tá? E por que a temperatura e qual a temperatura que a gente seta? Normalmente, esse estudo é um estudo bastante interessante, que avaliou a anastomose de ratos e eram imersas em líquido quente, então o que se via era a temperatura em torno de 36, 100% de mortalidade. Todos os ratos que fizeram anastomose e foram embebidas em temperatura de 46, 45 tiveram uma mortalidade proibitiva. Abaixo de 44 foi em torno de 100% de sobrevida. Então a gente seta com uma segurança a máquina, a hipertermoquimioterapia, normalmente entre 41 e 43 graus. Então, essa é um pouco da técnica, eu vou explicar um pouquinho da técnica para vocês. A citorredução já foi feita, então, aquilo que a gente falou, a primeira parte
da cirurgia já foi feita a citoredução, normalmente é uma laparotomia extensa, raros os casos que se faz por laparoscopia, normalmente são casos que voltam, mas normalmente a experiência que a gente tem é de laparotomia mediana. Depois a gente coloca 4 tubos, 2 de um lado no flanco, 2 no outro. A máquina de perfusão que a gente utiliza é uma máquina que tem 2 roletes, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então você tem o quadro do inflow e o quadro do outflow. Então o líquido quente com quimioterápico ele entra em 2 do lado direito e ele sai pelo lado esquerdo do paciente em 2 tubos também, vai para a máquina e faz a perfusão durante 1 hora, 1 hora e meia. Então você está vendo a máquina funcionando aqui, são 2 roletes, um de inflow e outro de outflow, tá? E aqui a quimioterapia entrando. A quimioterapia a gente faz a prescrição junto com o oncologista clínico, de acordo com o esquema que é programado. Então ela chega no centro cirúrgico com uma seringa normalmente de 60, com bico de rosca, bem documentada, manipulada normalmente pela capela específica da clínica, tá? Esses são alguns parâmetros que a gente vê. Então a temperatura em 41,7 de saída, então quer dizer, aquele inflow de 41, outflow de 39, a gente controla também o fluxo de entrada, então normalmente a gente coloca em torno de 1.000 fluxos de entrada. Esse é o líquido total que foi aquecido, o líquido que está no paciente, o líquido que fica na máquina. Já tinham sido decorridos 23 minutos de 1 hora e meia programada de hipertermoquimioterapia. A equipe anestésica é muito importante, então a equipe anestésica, esse é monitor de equipe anestésica que faz normalmente uma monitorização invasiva do paciente, com índice cardíaco, temperatura importante, e no final da cirurgia a gente sempre tenta utilizar alguns devices em relação a evitar aderências que muitas vezes os pacientes apresentam grau de recidiva necessitando uma reabordagem, então a aderência seria uma coisa que a gente tenta evitar. Especificamente agora sobre a literatura e não mais sobre a técnica, e eu vou falar um pouquinho só do ovário agora, depois vou passar para as outras patologias. Em relação ao ovário, saiu um trabalho realmente bastante importante, o trabalho holandês do Van Driel, agora em 2018, 2019, que avaliou a cirurgia de intervalo na citorredução do câncer de ovário. Então, pacientes foram avaliados entre 2007 e 2016, 245 pacientes, submetidos a 3 ciclos de carbotaxol neoadjuvante com doença estável e cirurgia de intervalo, levado para a cirurgia de intervalo. Então, o estudo era doença de ovário, trompa ou peritônio, neoadjuvância, 3 ciclos, seguida, então, de cirurgia completa, então, randomizada no intraoperatório para HIPEC, versus só seguir com 3 ciclos de carbotaxol, esquema tradicional, e a HIPEC era feita com cisplatina na dose de 100 mg por metro quadrado durante 90 minutos. O que se viu, sim, que houve uma diferença estatística importante, tanto em progressão livre de doença quanto sobrevida global, com P significativo de 14 meses para 10 meses em termos de tempo livre de doença, sobrevida global de 45 para 33, sem efeitos adversos associados. Então, a partir disso, o NCCN colocou a possibilidade, então, pacientes pouco candidatas a citorredução primária, sempre que possível citorredução primária, não podendo nesse caso, o paciente é levado a neoadjuvância, tendo uma boa resposta ou doença estável, ausência de progressão de doença, então essa paciente poderia ser, então a gente coloca a letra Q, citorredução de intervalo associado ou não à hipertermoquimioterapia com cisplatina na dose de 100 mg por metro quadrado, estágio 3, estágio 4, baseado no estudo holandês. Em relação ao cenário da citorredução secundária, então, quer dizer, paciente que tratou a primeira vez e recidivou, muito comum no câncer de ovário, o pessoal do Memória tentou colocar, então, paciente sensível à platina, eram levados à cirurgia, citorredução completa, quer dizer, ausência de doença maior do que meio centímetro, então randomizados para hipertermoquimioterapia com carboplatina, já não mais cisplatina, na dose de 800 mg por metro quadrado, ou seguir com cirurgia com quimioterapia 6 ciclos, ou após a cirurgia com hipertermoquimioterapia, fazer mais 6 ciclos de quimioterapia. Infelizmente, foi um trial negativo, então a gente esperava vir um trial positivo, então na citorredução secundária com carboplatina não houve diferença em relação ao tempo livre de doença e a sobrevida global, sendo então um estudo negativo, proscrevendo a carboplatina em relação a tratamento da citorredução secundária com o uso de hipertermoquimioterapia no cenário de pacientes sensíveis à platina. Quando a gente compara, então, e aí o Memória comparou trabalhos
em relação ao GG203 desktop, só que são trabalhos de citorredução secundária com o braço da HiPEC, não houve diferença em relação aos outros trabalhos que eram só citorredução secundária sem adição da HiPEC. Então, mais uma vez, não sendo indicada o uso da carboplatina para esse meio. A outra dúvida era saber se a carcinomatose seria proibitiva ou pior prognóstico. Então, esse gráfico de Kaplan-Meier mostra exatamente que pacientes com carcinomatose têm uma curva pior em relação aos pacientes que têm carcinomatose, porém a carcinomatose não é o fator que vai causar essa diferença. O que vai causar a diferença é a possibilidade ou não da ressecção da doença macroscópica. Então, pacientes sem carcinomatose conseguem uma taxa de ressecção completa em torno de 74%, comparado com a carcinomatose de 26%. Quer dizer, pacientes com carcinomatose têm um índice muito menor de ressecção completa. Mas quando essa carcinomatose ela é ressecada em relação ao ovário, a curva se achatam, praticamente ficam iguais, então não tem diferença de sobrevida. Falando sobre cólon, então saindo de ovário indo para cólon, o acometimento metastático de cólon é grande, 22%, o acometimento peritoneal em torno de 25%, cai bastante a sobrevida quando a gente tem acometimento peritoneal de carcinomatose. Então, se a gente tenta, ver algum tipo de tratamento que possa melhorar essa sobrevida dessas pacientes que a gente pega de câncer de cólon com metástase peritoneal. Então, o Dutch Trial, o estudo alemão, mostrando a avaliação de 8 anos depois da primeira publicação, 8 anos de follow-up, só que é uma crítica porque, na verdade, ele comparou um braço de citorredução com hipertermoquimioterapia versus só quimioterapia e não colocou o braço de cirurgia. Bom, mas o que ele fez, comparou, então, citorredução com hipertermoquimioterapia versus somente quimioterapia, com a infusão de 5-fluoracil na dose de 400 mg, mais leucovorin venoso, seguido, então, por mitomicina C e oxaliplatina na dose limitada de 70 mg durante 90 minutos. Foi um estudo entre 1998 e 2001, um total de 105 pacientes. O que viu que pacientes que foram submetidas à hipertermoquimioterapia com ressecção completa e quimioterapia tiveram uma sobrevida de 22 meses, comparados, então, com quem fez só quimioterapia com 13 meses, tendo uma diferença estatística importante. Viu também que as pacientes que eram ressecadas, quer dizer, com ressecção menor do que 1 centímetro, então, nos 41% dessas pacientes tinham uma diferença de sobrevida importante. Então, quando você tem um completa citorredução associado à hipertermoquimioterapia, 35 meses versus a cirurgia incompleta, quer dizer, incompleta para 8,4 meses, com diferença estatística também. O PROD7 veio bastante esperado, então ele foi publicado agora recente, em 2021, na Lancet. Ele comparou a citorredução com HiPEC versus a citorredução. Então, um pouquinho diferente do Dutch Trial, que separou pacientes com PCI, aquele índice que a gente mostrou no início, menor do que 25, 25 é um PCI alto, 96% receberam quimioterapia sistêmica e a droga utilizada foi a oxaliplatina na dose de 360 para a técnica fechada versus 460 na técnica de coliseu aberta. Estudo avaliado entre 2008 e 2014 com follow-up de 63 meses e 265 pacientes estágio 4 de câncer de cólon, em 17 centros da França. O que viu foi que não houve diferença na curva de sobrevida da citorredução com HiPEC versus citorredução sozinha, tá? Então, o PROD7 veio negativo, sendo que as complicações em 30 dias foram iguais para os dois braços, mas quando a gente vai para 60 dias, já houve uma diferença estatística entre os braços da HiPEC, com pior para o braço da HiPEC versus não HiPEC. Então, o análise pós-ROC de subgrupo, e aí foi interessante, mostrou que um grupo específico teve benefício, que foi o grupo de PCI entre 11 e 15, isso ainda está sendo avaliado, porque especificamente esse grupo, mas houve uma diferença estatística e uma melhora de sobrevida nas pacientes especificamente nesse grupo. Outra coisa que se faz bastante avaliação molecular e ver se a avaliação molecular tem diferença. Então, câncer de colo, muitos têm alteração de BRAF e Carras, tá? E isso normalmente gera pior prognóstico aos pacientes. O que se vê é que Carras pode ter uma alteração até 46% nas pacientes que foram estudadas e 11% de BRAF.
E o que viu, quando os pacientes eram submetidos a citorredução com HIPEC, a alteração de BRAF, houve uma diferença estatística para melhor quando você tem, então, alteração de BRAF e associa a hipertermoquimioterapia, a citorredução com hipertermoquimioterapia, o que já não aconteceu nas pacientes com alteração de Carrais exclusivo. Então, como especificamente o que tem é que pacientes com BRAF, como tem pior prognóstico, normalmente tenta-se alguma coisa a mais. Então, alterações com BRAF talvez fosse a hipertermoquimioterapia tivesse um papel na ajuda desse paciente com mau prognóstico. Em relação ao apêndice é uma patologia rara, a gente está falando em torno de menos de 1 a 2 casos por milhão de habitantes, então estamos falando, se for no Brasil, um caso cada milhão seria em torno de 200 casos por ano, então realmente é uma patologia rara. 1% das patologias do intestino e achado em torno de 1% também em relação às apendicectomias realizadas de uma forma inflamatória, rotineira. O que a gente pensa e a gente fala, que às vezes acha que todo pseudomixoma ele é igual, mas na verdade não. O pseudomixoma ele é uma síndrome da presença de gelatina, né, de mucina na cavidade abdominal, mas ela pode vir então as neoplasias de apêndice, elas são divididas em adenocarcinomas invasivos, lesões de baixo grau, lesões de alto grau e globat cells um pouquinho mais agressiva. Então, o pseudomixoma, a gente vai ver que tem realmente uma diferença importante em relação ao caso da onde é que traz e da onde a origem do pseudomixoma. Então, a avaliação de tratamento de pseudomixoma, esse foi um trabalho um pouquinho mais antigo, mas bastante interessante, que é talvez a maior análise retrospectiva. Difícil a gente ter trabalhos randomizados de apêndice. No PROD entrou em torno, acho que se não me engano, de 10% de pacientes com apêndice. Então o PROD incluiu, a outra crítica do PROD, que incluiu pacientes de apêndice e de cólon, tá? Então essa é uma análise retrospectiva de 16 centros especializados, avaliou 2.298 pacientes, tá? Eu vou acabar um pouquinho antes, obrigado. Então, avaliando, então, mitomicina C, uso de mitomicina C na dose de 10 a 12,5 miligramas, durante 90 minutos, com oxaliplatina na dose de 460 durante 3 minutos. E também, o que achei interessante, não é uma prática que a gente utiliza, o uso depois da cirurgia de um EPIC, quer dizer, a paciente voltava e usava o uso de 5-fluoracil no intraperitoneal, na temperatura, não com hipertermoquimioterapia, mas sim na temperatura ambiente. Então, a paciente fazia citorredução, fazia HIPEC e depois voltava para D1 a D5 com o uso de 5-fluoracil. O que viu que, como a gente mostrou, uma diferença de sobrevida importante em relação ao qual o tipo de carcinomatose. Então, a carcinomatose peritoneal, quer dizer, a disseminação peritoneal adenommucinosa, que não é relacionada ao adenocarcinoma, e sim, normalmente, as lesões mucinosas de baixo grau do apêndice, tá? Então, elas têm realmente uma sobrevida melhor que quando comparadas com um pseudomixoma relacionado à carcinomatose do adenocarcinoma propriamente dito. Então, uma diferença estatística de 81% para 59% em relação quando o tumor primário ele é realmente uma lesão maligna ou quando é uma lesão mucinosa benigna. Em relação ao que hoje, em termos de legislação, e aí a gente fala de hipertermoquimioterapia, e aí a gente vê um problema de legislação, porque não está no rol da ANS, e é muito difícil, às vezes, a gente conseguir implementar isso para o paciente. Então, o CFM já se manifestou, mostrando que para pseudomixoma e tumores mucinosos do apêndice é o tratamento de eleição, e deve ser oferecido. Para carcinoma coloretal, foi antes da liberação do PROD7, não é um procedimento padrão, mas pode ser considerado, às vezes, naquelas pacientes com BRAF mutado ou PCI entre 11 e 15. Em relação, e aí eu não entrei muito, mas o mesotelioma peritoneal também é evidência científica restrita pela raridade que tem, mas os resultados apontam que a citorredução com HIPEC e mesotelioma traria benefício para essas pacientes. Então, um resumo de tentar colocar mais ou menos, eu acho que a primeira coisa é frisar aqui
A citorredução, ela tem um papel mais importante, então pacientes que não são levados à citorredução completa são pacientes que provavelmente não vão ter benefício da hipertermoquimioterapia. Em câncer de ovário, ela está ok e está liberada já depois do trial holandês, cirurgia de intervalo após 3 ciclos, porém no NCCN ele permite realização de 4 até 6 ciclos, então cirurgia de intervalo com neoadjuvância entre 3, 4 e 6 ciclos, voltar e fazer com cisplatina. A citorredução secundária, no cenário de citorredução secundária com carboplatina, foi o trial do Memorial Slow Catering negativo. Citorredução secundária e outro quimioterápico, trials tentando ver se com a cisplatina ou o doxorubicina, algum outro trial tem trazido. E citorredução primária, no cenário da citorredução primária, também ainda dúvida na literatura. CA de cólon, PCI, através do Project 7, PCI entre 11 e 15 traria benefício. CA de colo ainda tem uma dúvida em relação se deve ou não ser colocado, mas principalmente tem que ser colocados em centro de expertise. Ok para pseudomixoma peritoneal e mesotelioma. Tá? Então, assim, eu tentei trazer um apanhado maior, a gente vai poder discutir um pouquinho agora, mas, mais uma vez, gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora do Congresso, é um grande prazer, e realmente o Centro de Carcinomatose e os pacientes tratados com hipertermoquimioterapia, elas sempre trazem um desafio muito grande para toda a equipe oncológica, não só o cirurgião, como o próprio oncologista. Então, são pacientes que realmente trazem um grande desafio na tentativa de cura ou de paliação. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Gustavo. Nossa, foi excelente. Eu acho que é um resumo de tudo que a gente gostaria de saber aí. Né, você conseguiu fazer uma síntese de todos os estudos de HIPEC, os mais importantes. Então, eu te agradeço. Foi muito interessante mesmo. E agora, para dar andamento aí nas discussões, eu vou apresentar os nossos 2 panelistas que vão participar aí dessa discussão sobre quimioterapia intraperitoneal. Eu tenho algumas perguntas próprias, mas eu vou deixar para fazer isso durante a discussão. Eu vou apresentar, então, Dr. Rodrigo Otávio de Castro Araújo, que vai participar novamente agora do bloco 2. Ele é cirurgião oncológico da seção de cirurgia abdominopélvica do INCA, e membro titular da Sociedade Brasileira de Cancerologia, e ele vai estar participando aqui da discussão, junto com a doutora Kelly Borges Araújo, que é oncologista clínica e pesquisadora do Instituto COI. Bom dia aí a todos. Bom dia. Oi, Rodrigo. Oi, Kelly. Bom dia. Bem, Gustavo, parabéns pela apresentação, acho que foi bem completa. Algumas dúvidas, né, que você levantou ali são dúvidas que eu ainda tenho, né, talvez até mais no câncer de ovário, que é a área que você, né, estuda mais e talvez eu um pouco menos, e alguns estudos são conflitantes, né, existe aquela dúvida de você, em algumas situações, ainda fazer a citorredução primária seguido de químio, ou se você hoje já parte para quimioterapia e uma cirurgia de intervalo, em todos os casos que você depara com carcinomatose. Acho que é uma dúvida que eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? E em que casos que atualmente você, né, dentro da sua especialidade, você está indicando para o câncer de ovário a HIPEC, baseado em tudo que a gente escutou. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo é um grande companheiro desde a época de residência e também um lutador na HIPEC, lá no INCA e na clínica fora. Então, assim, é sempre bom ter um companheiro junto. Bom, em relação ao ovário, a citorredução primária, a gente sempre tem dois trabalhos bastante importantes de neoadjuvância, que é o COROS e o trabalho do Vergote, que mostram que você não teria diferença em relação à citorredução primária, seguida de quimioterapia versus neoadjuvância, e pelo contrário, mostrando que você teria menos complicações com o uso da neoadjuvância, menos ostomias e etc, etc, etc. Pelo contrário, o grupo alemão, o grupo do Debois e o grupo do Memorial mostram uma sobrevida maior do que em relação ao grupo do Vergote e o grupo do COROS, que é em torno de 40% de sobrevida em 5 anos,
e aí o grupo do Memorial chega a atingir 60% de sobrevida em 5 anos com a citorredução primária. Então, eu sou da escola que eu acho que sempre que possível citorredução primária. Mas eu acho que nem 8 nem 80. Eu acho que hoje a gente tem a laparoscopia para avaliar a ressecabilidade. Então, tem os critérios de Fagotti, que a gente vê, se avalia. Então, a partir de 8, 10, a gente pode, então, trazer a citorredução completa. O que a gente sabe é o seguinte, que se você conseguir a citorredução completa, você está trazendo bem para a paciente. Se você não conseguir a citorredução completa, você realmente está trazendo um prejuízo e atrasando a neoadjuvância da paciente. Então, a indicação da citorredução primária tem que ser muito bem feita. Paciente limítrofe, a gente encaminha realmente para neoadjuvância com carbotaxol. E as pacientes que a gente acha que tem a condição de ressecabilidade, isso é avaliação multidisciplinar entre oncologia clínica e tumor board com radiologista aí, lógico. Tem casos que são muito fáceis de você decidir se vai ou não, são pacientes que já têm doença muito avançada, estado geral ruim, mas já tem alguns pacientes borderline que ficam difíceis e a gente normalmente começa com laparoscopia. A outra pergunta que você perguntou em relação a HIPEC em câncer de ovário, eu acho que hoje está muito bem estabelecido no cenário do intervalo, de HIPEC em intervalo. Então, pacientes que vão para a neoadjuvância, essa paciente é a paciente que vai se beneficiar da hipertermoquimioterapia com cisplatina, na dose de 100 mg por metro quadrado durante 90 minutos. Então é isso, pacientes, normalmente a gente tenta interromper com 3 ciclos, mas o NCCN permite você seguir até 6 ciclos. Então, vai para a neoadjuvância, carbotaxol 3 ciclos, reavalia, diminuição de doença ou doença estável. Você pode, então, seguir com quimioterapia até 6 ciclos ou interromper, fazer a citorredução seguida de HIPEC e aí, dependendo, complementar ou não com mais os ciclos que faltam, entendeu? Eu acho que é esse cenário para ovário. Os outros a gente acredita muito, eu queria muito que tivesse um trial no cenário da citorredução secundária, mas agora com inibidor de PARP e inibidor de angiogênese, eles vão acabar com as nossas cirurgias, a Kelly e a Daniela vão acabar com as nossas cirurgias. A gente não vai mais operar. A gente vai ficar, acho que talvez pelo trauma e não sei, eles vão vir e vão acabar com as nossas cirurgias, porque o resultado... o resultado... Eu discordo. Uma vez eu estava numa palestra cirúrgica e eu acho que o melhor termo descrito foi o cirurgião falando assim, a cirurgia é o melhor tratamento adjuvante. E eu acredito nisso. Eu acho que a gente vai fazer tudo neoadjuvante e vocês vão completar o tratamento fazendo adjuvância com cirurgia. Eu acho que esse é o futuro aí. Não, com certeza. Assim, a gente acredita, porque a gente fica, às vezes são cirurgias simples, mas às vezes são cirurgias complexas. Então, às vezes, são cirurgias, como a gente mostrou, de 9 horas, 10 horas de cirurgia, que não é simples para um paciente isso. Mas hoje o índice de complicação está muito pequeno, porque a equipe é muito bem coordenada, o CTI é diferente, os instrumentos que a gente usa em cirurgia são muito melhores, mas... Assim, eu acho que na citorredução secundária, eu gostaria muito que tivesse no ovário a citorredução secundária, porque são pacientes que vão recidivar e a gente sabe que o prognóstico é ruim. Então, assim, mas também é muito frustrante para a gente fazer uma cirurgia de citorredução secundária, fazer hipertermoquimioterapia, normalmente às vezes o paciente é sensível à platina com mais de 1 ano de recidiva, a gente faz a ressecção, faz hipertermoquimioterapia e essa paciente recidiva precocemente. Isso é uma frustração muito grande para a gente. Então, assim, eu acho que por causa disso a gente não pode desacreditar no método, tá? Mas eu acho que a gente tem que saber aonde colocar, como no cólon também. Eu acho que o PROD7 não veio para retirar a hipertermoquimioterapia no cólon, que também não é a minha maior área de atuação, mas eu acho que em pacientes selecionados, talvez com BRAF, PCI entre 11 e 15, talvez são pacientes que, se bem selecionados, talvez a gente vai conseguir ter um benefício desse. Então, acho que tem que ser uma avaliação multidisciplinar, ver o que a gente pode oferecer para o paciente. Eu acho que tem que ser centros especializados para trazer benefício, não de uma forma aleatória, entendeu? Acho que é isso. Eu queria saber a opinião de vocês dessa nova técnica de quimioterapia hipertérmica pressurizada, né, com aerosol, PIPAC. Enfim, a ideia é que o aerosol, o spray, poderia melhorar a concentração aí dentro do peritônio e às vezes algumas áreas de difícil acesso ali, né, pelo
pelo líquido ali, você teria um benefício com spray. Vocês têm alguma experiência com isso aí? O PIPAC começou na França, né? Então, quer dizer, hoje está começando a ser difundido. Eu não fiz ainda PIPAC. O PIPAC ele tem um papel mais, hoje em dia, de paliação do que tratamento, né? São técnicas diferentes. Então, normalmente ele faz, no caso das ascites refratárias, pacientes de difícil manejo, mais uma questão paliativa. Normalmente são feitos a cada 3 ciclos ou 2 ciclos de quimioterapia, cada 2 ciclos. Então você faz 2 ciclos, faz um ciclo de PIPAC, quer dizer, leva o paciente para o centro cirúrgico, faz uma incisão, coloca um trocáter, e aí é tipo realmente que a gente chama um bico de aerosol, que você coloca e faz. Então, assim, os trabalhos têm, para a questão paliativa, têm se mostrado promissores, entendeu? Mas é uma coisa ainda que precisa de estudo. É diferente da HIPEC. A PIPAC é uma coisa mais nova, né? A HIPEC vem desde 1980 aí, tentando se achar o seu lugar na literatura, entendeu? Mas a ideia de você ter a entrega de quimioterapia direto na cavidade peritoneal é uma ideia sensacional. A ideia, não tem dúvida que você colocar quase 1000 vezes maior a concentração intraabdominal, que seria proibitiva por via venosa, a ideia é sensacional. Só que nem tudo a gente funciona do jeito que a gente quer que funcione, né? Então, seria sensacional você tacar lá e acabar com... Pô, seria que nem a gente usava rifampicina antes, acabava a cirurgia, tacava antibiótico para não ter infecção. O Rodrigo também pegou um pouquinho disso, finalzinho disso, e viu que não tinha vantagem. Então, assim, eu acho que tem que se tentar. Mas a PIPAC, sim, acho que a PIPAC é mais um device aí que está vindo para poder ajudar, talvez, no manejo dessas pacientes, por enquanto, paliativas, né? Não vem com intuito curativo, mas no manejo do intuito curativo. Ela é um pouquinho mais difícil de fazer, porque você tem que preparar um pouco a sala, porque tem aerosol, você tapa o paciente, você tem que levar o paciente a cada 2 meses para a sala, às vezes até menos, a cada 2 ciclos, entendeu? Então, assim, é um pouquinho mais desgastante, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar de olho e ver os resultados da literatura, eu acho. Eu também tenho essa mesma opinião que o Gustavo em relação ao PIPAC, né? Considero ainda experimental e tratamento para alguns casos de paliação, ascite refratária, paciente que já está com refratário a químio, não tolera mais químio, câncer de estômago, câncer de ovário com aquela doença difusa e de difícil manejo diaclínico. Para esses pacientes, eu acho que pode-se tentar o PIPAC como terapia para que ele tenha uma qualidade de vida no contexto paliativo. Mas, por enquanto, é isso que eu vejo também. Queria fazer Rodrigo, uma pergunta, vocês comentaram... Oi, fala, Kelly. Mulheres primeiro. Queria fazer uma pergunta, você apresentou muito bem a aula, Gustavo, e sobre técnica, né? Eu vi que tem a técnica aberta, a técnica fechada, e eu fiquei realmente em dúvida, porque no PRODIGI 7, né, no PRODIGI, tinha 2 opções, né? Alguns pacientes podiam fazer qualquer uma das técnicas, tinha uma diferença de dose, e ele não entra muito a fundo nisso, assim, também não é a minha rotina, né? Queria saber, existe alguma preferência de uma técnica ou outra por vocês? A fechada sempre, você chegou a comentar, acho que a Coliseu, que é aberta, né? Não sei se vocês podiam comentar um pouquinho, explicar um pouquinho para a gente. São 2 técnicas assim, muito parecidas. O que difere é o fechamento da cavidade. Então você faz a redução, acabou a cirurgia, você coloca 2 tubos, como a gente mostrou, nos flancos, 2 de entrada do líquido e 2 de saída do líquido. O Coliseu, você suspende, você bota um afastador e você suspende a parede abdominal para o líquido não cair e bota, então, a hipertermoquimioterapia a céu aberto, tá? E ela tem algumas vantagens, que você não vai ter entupimento do dreno, se tiver alguma coisa você pode ver, se tiver qualquer tipo de sangramento você vai ver. Só que a minha escola é de técnica fechada, eu prefiro a técnica fechada. Normalmente as doses são um pouquinho menores. A diferença é que, em vez de você fazer com a técnica aberta, você bota os tubos e fecha,
a cavidade peritoneal, faz a técnica toda fechada, com um pouquinho mais de pressão, então você consegue ter certeza. O coliseu você vai mexendo, como fala, que é tipo o caldeirão, que você mexe a mão. Então, assim, isso é muito preferência, não tem melhor ou pior. O que tem, vamos dizer, oxaliplatina de dose, eles usam para a técnica fechada em torno de 360 miligramas por metro quadrado, na técnica de coliseu 460 miligramas por metro quadrado. Eu não sei se é por evaporação, menor concentração, que aí se... Então, assim, esse talvez, eu acho que a gente precisaria da indústria farmacêutica muito junto com a gente para poder entender um pouco e ajudar um pouco, porque hoje cada um faz de uma forma, tenta acertar a melhor forma possível, entendeu? Lógico que os trabalhos estão aí para mostrar, mas uns fazem com 100 miligramas, outro com 75, um faz 1 hora, outro faz meia hora, uma faz 1 hora e meia, então os trabalhos são um pouco heterogêneos. É difícil você pegar, assim, é essa dosagem, entendeu? É essa forma que você tem que fazer. Então isso vem se mudando e vem se adaptando. Eu acho que ainda vai chegar a uma fórmula melhor. Mas a técnica de coliseu é essa, é aberta, ela fica o abdômen aberto, tem as vantagens de você estar vendo, você mexer, e a técnica fechada eu prefiro porque ela é mais inócua, ela não tem muito menor contaminação. Hoje a máquina é uma máquina realmente muito boa que a gente utiliza, como eu mostrei, de 2 roletes, então nos casos todos que a gente teve, nunca teve problema nenhum em relação ao entupimento de dreno ou qualquer outra coisa. É lógico que a gente tem toda a colocação, coloca os drenos que entram por baixo, bem embaixo no peritônio, que o fluxo vem de baixo para cima, subindo, e os drenos que saem em cima, que é da onde sai. Então tem toda a técnica de colocação, mas não é nada assim, depois que você pega o treinamento e faz, a equipe faz, isso é feito de uma forma muito simples e muito rápida. Rodrigo, não sei qual a tua experiência se você faz com técnica aberta ou fechada. Eu tive a percepção de que os pioneiros, né, da HiPEC faziam a técnica aberta, né, mas que a tendência hoje é a gente fazer a fechada, porque você consegue manter a temperatura, né, de uma maneira mais homogênea, você não perde, né, o calor para o meio externo quando você tem a cavidade aberta, e também, como os novos aparelhos de alto fluxo, você consegue irrigar, né, que uma preocupação era se o quimioterápico tivesse bem difundido na cavidade, às vezes pequenas aderências se formam logo no começo e o quimioterápico não conseguiria penetrar. Então, alguns cirurgiões mais antigos eu já vi, eles com a técnica aberta, eles sempre com a mão ali dentro, mexendo nas alças para que elas não tivessem aderência e que o quimioterápico pudesse pegar em todas as áreas. Mas os estudos não mostram diferença e eu acho que a contaminação do ambiente é menor, o calor, perda de calor ela é menor, então a gente hoje favorece a técnica fechada também. A gente preparou um caso, né, Kelly, em que a gente pode até mostrar as imagens depois, como é que a gente faz, e se vocês quiserem eu posso apresentar, que é um caso para ilustrar e para debater também. Eu tenho uma dúvida, a gente tem tempo ainda, Daniele? Uma pergunta? Tem, a gente tem, e aí tem esse caso também. Tá. Você, em câncer de cólon, você tem indicado especificamente para quais casos? Tem indicado sistematicamente para o pseudomixoma peritoneal de apêndice, para câncer de cólon com PCI baixo, PCI abaixo de 15. E, claro, o paciente tem uma PS favorável, porque se você tiver um paciente com alguma comorbidade, aí eu acho melhor fazer apenas a citorredução, que também consegue, né, pelo estudo PROD, uma sobrevida bastante satisfatória, né, de 40 meses ou superior, e com menos morbidade. Então, para o pseudomixoma, HiPEC sempre. Para o adenocarcinoma de cólon, PCI baixo e perfil de risco cirúrgico e segurança bom para o procedimento. Mas aí vocês têm importado com Oxa? Ou está fazendo Oxa para todo mundo? A gente fez durante um tempo com oxaliplatina, mas hoje a gente consegue importar a mitomicina C na clínica privada, e no INCA a gente tem a mitomicina, que ela foi adquirida também para tratar canal anal e algumas outras doenças neoplásicas da pediatria, etc. Então a gente tem
hoje em dia, a mitomicina lá disponível para fazer. Que é a minha preferência em relação a dose de quanto você está usando? 30, 35 de mitomicina? Você está usando quanto? A gente faz os 60 a 90 minutos, né? Quando faz 90 minutos, tem que dar uma dose adicional, tá? De 15 a 20 miligramas, que é o tipo um repique da dose. Quando é 60, ele faz a dose única. Na mitomicina a gente faz isso, a gente faz 50% da dose inicial, depois faz mais 25 para poder manter um nível plasmático, né? Nível plasmático não, nível peritoneal, né? Nível peritoneal, acho que é mais ou menos por aí. E você tem utilizado o que para fazer diluição da droga? Isso é outra coisa também, cada um... Usamos o dialisado. É a mesma coisa que a gente utiliza. Só que para oxaliplatina a gente usava a solução glicosada, né? E o que faz um pouco de hiperglicemia. A gente vinha usando a oxaliplatina com a solução glicosada, que tem essa questão de fazer hiperglicemia durante o pré-operatório, mas que nunca foi um problema. O anestesista sempre conseguiu controlar, nunca passou de 200, 250 de glicemia sérica, não. Um detalhe interessante que a gente pegou de vocês, dos oncologistas, foi que a cisplatina tinha um efeito colateral da insuficiência renal muito grande, né, nas pacientes. Então, hoje a gente usa o tisulfato também, que é um antídoto, né, que a gente usa durante a infusão, que aí praticamente zerou o índice de insuficiência renal dessas pacientes com o uso da cisplatina no câncer de ovário. Então, assim, é um detalhe bem interessante que o estudo holandês trouxe também. Eu não sei por que vocês não usam no câncer de colo de útero de rotina. Mas aí é outra história, a gente discute. Não hipertermo quimioterapia, mas no tratamento com radioterapia, mas aí é outra história. Para os oncologistas, é só uma ideia, Você vai compartilhar o caso, Rodrigo? Posso apresentar o caso? É um caso... Tá, Gustavo? Eu vou ter que me ausentar, que eu tinha combinado com a Ana, tá? Peço desculpa que eu vou ter que entrar num outro simpósio, às vezes as coisas bateram juntas, tudo vai cair junto. Mas mais uma vez, de coração... Obrigada pela participação. Adorei o convite, obrigado aí, bom caso para vocês. Um beijo para todo mundo. Obrigado. Tem como colocar o caso, ela está disponível, senão eu abro aqui e compartilho a tela. Não sei como é que é. Eu não sei se o pessoal da organização aí está te dando a opção de... tem um share screen aqui. Você pode compartilhar sua tela já, Rodrigo. Tá, vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora foi. Então, vou apresentar um caso que é um caso interessante, né? Que ele começou, é uma paciente... Estou me apresentando aqui, sou cirurgião oncológico, trabalho no INCA e também trabalho no Hospital Procardíaco, né, da Rede do Américas. É um caso clínico de citoredução e HIPEC. Começando aqui, a paciente de 44 anos, sexo feminino, apresentava dor abdominal e aumento de volume abdominal. Uma ressonância da pelve que mostrava uma formação anexial, medindo 14 centímetros no maior eixo, apresentando finas septações e discreto espessamento parietal. Ela também tinha ascite, múltiplas áreas irregulares com sinal isointenso, junto às deflexões peritoneais, apresentando realce irregular, podendo corresponder a carcinomatose peritoneal. Tinha uma colonoscopia que mostrava apenas um pólipo pediculado no ângulo esplênico, que era um adenoma viloso, com displasia de alto grau. Tinha um CEA acima do valor
normal, que era o valor de 8, e o CA 125 normal. Essa paciente ela foi diagnosticada como tendo um tumor de ovário com ascite, e aí foi submetida a uma laparotomia para biópsia e tratamento cirúrgico dessa lesão ovariana. Tá? Essa era a imagem dela, vendo aqui uma lesão cística, né, medindo 15 centímetros no maior eixo, mas com algumas septações e presença de implantes peritoneais, o que levou a suspeita, na ocasião, de se tratar do tumor primário do ovário. Embora o marcador tumoral específico para ovário, que é o CA125, estivesse normal. Então, ela foi submetida a uma laparotomia, fez a anexectomia esquerda e uma mentectomia. O laudo patológico veio uma neoplasia mucinosa de baixo grau, constituindo uma massa de 18 centímetros no maior eixo. O estudo imunohistoquímico, com positividade para CK20 e negatividade para CK7, favoreceu a origem do trato gastrointestinal, favorecendo o diagnóstico de ser um tumor primário do apêndice cecal. Tá? E no momento também havia uma neoplasia mucinosa de baixo grau. Então, após esse procedimento, o diagnóstico dela saiu de um tumor primário de ovário para um tumor primário de apêndice. E ela foi encaminhada para nós, para o serviço de cirurgia abdominal e pélvica, para o tratamento, já que a avaliação da oncologia foi de que ela tinha um tumor de baixo grau e que não se beneficiaria de quimioterapia naquele momento. Então, nós reestadiamos a paciente com tomografia, aqui a tomografia mostrando uma área de espessamento peritoneal e ascite inoculada, né, perihepática, periesplênica, aqui vendo no corte coronal também, né, ao redor do baço, na região subhepática, no espaço de Morrison, na região periesplênica e no flanco esquerdo, a presença de espessamento peritoneal, alguns nódulos com hipodensidade, e também na pelve, alguns nódulos residuais ao redor do útero. Tá? Então, com esse diagnóstico de um tumor mucinoso de provável origem apendicular de baixo grau, uma paciente de 44 anos, nós indicamos para ela a citorredução com a hipertermoquimioterapia intraperitoneal, com o intuito de fazer que essa paciente ficasse livre de doença. Então, ela foi submetida a uma citorredução, tá? Em 26 de 6 de 2018, tá? Foi uma cirurgia que foi feita uma citorredução completa. A cirurgia levou 8 horas de duração, não teve intercorrências, então as peças foram o peritônio da cúpula direita, houve necessidade de realização de uma esplenectomia também, como foi apresentado a presença de um santuário, né, de tumor próximo ao íris esplênico. Então, a gente sempre vacina esses pacientes antes do procedimento. Nós temos um checklist que ele inclui a vacinação para as bactérias capsuladas, né, antipneumocócica, antimeningocócica, antihemófilos. O paciente também tem avaliação com oncologista para avaliação da droga e a avaliação cardiológica e sempre pós-operatório em CTI, devido a, geralmente, o procedimento costuma ser muito extenso. A avaliação do PCI dela foi de 25, tá? Para paciente com pseudomixoma peritoneal, a gente, até PCI acima de 30, a gente ainda indica fazer essa redução, porque esse paciente se beneficia, né? A questão é a extensão da cirurgia, aumenta o risco, mas em percentual de controle de doença, o PCI acima de 20, ele não é contraindicação, diferente do adenocarcinoma de cólon, que a gente não indica a redução com pacientes com PCI muito alto. Então, essa paciente foi submetida a HIPEC com oxaliplatina por 30 minutos e também 5-fluoracil venoso bidirecional, né, que era o protocolo do professor Elias, né. Essa cirurgia foi feita antes da publicação do estudo PRODIGY, que o estudo PRODIGY desencorajou a utilização da oxaliplatina por ter sido negativo. Tá? Atualmente nós utilizamos a mitomicina C como preferência,
sendo a oxaliplatina como uma segunda opção. Tá? E a questão bidirecional é que acredita-se, né, que o 5-fluoracil venoso, concomitante à oxaliplatina, ele conseguiria atuar nos implantes de uma maneira bidirecional, a oxaliplatina intraperitoneal e o 5-fluoracil venoso por via venosa. A paciente teve um pós-operatório sem intercorrências cirúrgicas, ela teve um pouco de síndrome pulmonar inflamatória, né? Dependeu de macronebulização durante alguns dias, mas não teve necessidade de ficar em prótese ventilatória e teve alta no 10º dia pós-operatório. O paciente segue em follow-up, tá? Já tem 2 anos e meio, né? Na verdade vai completar 3 anos de follow-up, tá? O último CEA dela é de em 21 de outubro de 2021, e a última tomografia também sem evidência de doença, em fevereiro de 2021, mostrando aqui essa última tomografia, sem nenhuma presença de coleção ou de nódulo peritoneal desde então. Aqui novamente a última tomografia dela, mostrando que ela está livre de doença até o momento. Então eu agradeço, eu acho que é um caso bastante ilustrativo, porque tinha um diagnóstico inicialmente de doença ovariana, mas depois se mostrou que é um tumor de origem apendicular, que é a melhor indicação para a gente fazer a hipertermoquimioterapia e para fazer essa redução e mostrar como o paciente realmente se beneficia quando você faz num centro especializado e consegue fazer esse procedimento com segurança. Então, infelizmente, por conta de tempo, a gente já vai ter que acabar, mas tem 2 perguntas da plateia, Rodrigo. Uma, na verdade, é só uma correção, né, que o doutor Ricardo Rodrigues lembrou bem aí, que o PIPAC não tem hipertermia, é só a pressurização do aerosol da quimioterapia. E aí ele faz uma pergunta que é exatamente essa. O que você acha da discussão aí de hipertermia versus normotermia? No tratamento intraperitoneal. Exatamente. A gente tem todo um racional, né, in vitro que demonstra o racional, né, e como a hipertermia, em algumas drogas, ela potencializa, né, o efeito de dano celular. Tá? Nem tudo que a gente consegue em bancada, a gente consegue comprovar benefício, né, em vivo. Então, a gente necessitaria, atualmente, de um estudo que comparasse a técnica hipertérmica com a técnica normotérmica, para que a gente possa mostrar que a hipertermia tem o seu papel ou não. Né? Nos estudos retrospectivos, né, que usam hipertermia, os resultados são muito favoráveis. Você tem os pacientes com sobrevida de 10 anos, de 8 a 10 anos em média, e não precisa ter mixoma, tá? Então, para a gente comprovar que a hipertermia não tem valor para essa doença, a gente precisaria de um estudo randomizado que comparasse as 2 técnicas. Tá? Para patologia gástrica, isso tem evoluído. Tá? Inclusive, no INCA, nós temos um estudo em andamento com a quimioterapia normotérmica, utilizando até taxano, né, e platina, para a gente, e tem tido alguns casos de boa resposta, sim, até com redução de doença. Então, para estômago, eu acho que isso tem andado, porque é um tumor que ele tem uma progressão mais rápida e às vezes o paciente também mais debilitado. Então, para estômago, parece que isso pode se demonstrar. Para cólon, ainda a hipertermia é o tratamento mais aceito, devido a todas as casuísticas que a gente tem de longos anos de follow-up, e também existe um racional teórico de bancada que mostra o sinergismo da temperatura com as drogas, com a ação citotóxica sendo melhorada com o aumento da temperatura. Muito obrigada, e a discussão foi excelente. Só um adendo, Dani. Eu acho que é importante a gente lembrar também da questão do tempo, né? O tempo que a droga permanece também é importante, né? Uma das discussões do porquê o prodígio foi negativo
é por conta da questão do tempo que ele usava uma dose alta em 30 minutos. Né? E a gente tem alguns estudos observando que uma dose menor, de 200 miligramas, durante 2 horas, ela foi melhor em questão de eficácia, claro, estudos in vitro, do que a dose com menos tempo. Né? Então, assim, eu acho que varia muito a questão da droga, do tipo tumoral, da temperatura. Por exemplo, o taxano não precisa da hipertermo, a cisplatina ela é superativada pela hipertermia, e a mitomicina em estudos controversos. Então, acho que a gente está caminhando para identificar aí, no futuro, qual que é o melhor para cada caso, né? Eu acho que ele ilustrou bem essa questão do estômago, né? A gente está saindo estudos positivos, recentes, agora apresentado na ESMO, então acho que em breve nos próximos anos, a gente vai ter melhores resultados aí. Parabéns aí, obrigada pela discussão a todos. E a gente vai agora para um intervalo, e aí nós voltamos com o terceiro bloco. Obrigada. Eu agradeço. Tá? Foi um prazer. Obrigada, bom dia.